Olá pessoal, Eric DK da CRC News. Hoje a gente está em mais um programa que a gente vai abordar investimentos alternativos. Você sabe do que se trata? Para falar sobre o tema, a gente está aqui com Luiz Nunziata. Ele é o fundador da NB Invest. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Eric, tudo bem? Obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade de estar falando sobre investimento alternativo. E vamos lá, se eu puder ajudar aí, eu tô à disposição. No programa anterior a gente comentou um pouco como é que é a dinâmica do consultor, como é que é a atuação desse profissional no mercado. Hoje a gente vai começar a olhar para a prateleira, a gente vai começar a olhar para produtos. E aí tem esse nome que chama bastante atenção, que é investimentos alternativos. Explica para a gente, explica para quem está nos assistindo o que vem a ser um investimento alternativo. Tá, hoje a NB Invest tem um core é, é, de- destinado exclusivamente para comercialização de produtos e no modelo de investimento que são lastreados por precatório. Basicamente, nós temos três tipos de produto. Tá? São lastreados nos precatórios do município de São Paulo, do estado de São Paulo e da União. Né? A gente pode dizer, e isso daí é importante salientar, que esses produtos em específico são todos de carteira da própria empresa. Uhum, Tá? uhum. Não, a gente não atua com carteira de terceiros, não intermedia nenhum tipo de negócio. Entendi. Tá? Antes da gente avançar, para a gente pegar todos os níveis de investidores e todos os níveis das pessoas que estão nos acompanhando, Luiz, o que é lastrear? Lastrear é garantir a operação. Tá? Quando você disponibiliza um produto, como vocês vão poder observar no nosso site, tem alguns produtos disponíveis. Uhum. Aqueles produtos que são divididos em cotas, ele tem que ter algum lastro, alguma garantia real para que, para que justifique esse investimento. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Lastro é garantia. Uhum. Então, o precatório tem lastro no estado, tem lastro no estado, no governo federal, no governo municipal e no governo estadual. É isso? É essa? Ali que está a garantia? O precatório em si é o ativo, é o título que garante a nossa operação, que garante o investimento. Entendi. Que, por sua vez, é pago. Uhum. O desembolso desse valor é feito pelo Estado, de uma Entendi. forma genérica, tá? Uhum. Estado eu falo município, Estado e União. Estado como um todo. E por que precatório pode ser considerado como um investimento alternativo? Então, Eric, é interessante porque isso aí é um tipo de investimento extremamente novo, tá? No mercado, a gente percebe isso daí. Até os próprios consultores de investimento têm bastante dificuldade e conhecer, ainda não tá muito difundido. Confesso que nunca ouvi falar, nenhum consultor nunca Cara, nos abordou para falar, você não quer aqui ter na minha prateleira alguns precatórios? Realmente, tá um exato. pouco... É como a gente tem aí praticamente 2 décadas atuando na área jurídica, a gente originou dessa área, Uhum. a gente percebeu que a gente poderia disponibilizar esses ativos numa forma de investimento de forma democratizada. Uhum. Em vez da pessoa investir, por exemplo, um precatório de R$ 1 milhão, em vez de ela ter que investir integral nesse ativo, ela pode investir em cotas de 10 mil. Essa é a nossa proposta, é Uhum. democratizar o investimento. Mas deixa eu voltar nesse ponto. Por que um precatório é alternativo? É um investimento alternativo? É porque ele não está no dia a dia? Por que ele quase... Ó, o precatório, ele tem vínculo direto com um bem da economia real. Tá. Tá? Ele é um ativo da economia real. Ele não tem vínculo com CVM, com bolsa de valores, não. Não. Ele é equiparado a um bem imóvel, um veículo, um título qualquer, qualquer tipo qualquer tipo de bem que esteja inserido na economia real, Entendi. tá? E como é que eu ganho dinheiro com isso? Investindo na NB Invest, cara. Qual que Não, é? então, é interessante que quando a gente. Como que o nosso investidor consegue rentabilizar aquilo que a gente combina, dependendo do produto? A gente tem uma inteligência bastante apurada na parte no nosso escritório de conseguir originar bem esse ativo. O que é originar bem? É
realizar um deságio nele de uma forma bastante justa para quem é titular desse ativo, para fazendo uma cessão para a nossa empresa. Quando existe essa cessão, ele vem com certo deságio, X%. A gente tem uma expertise bastante apurada para realizar esses cálculos. Os cálculos bastante de uma forma bem precisa, bem apurada. Que por sua vez a gente consegue definir de uma forma fixa, até então, dependendo do produto. Lógico, cada produto tem a sua particularidade, mas a gente consegue travar um rendimento para o investidor nosso. Ou seja, quando eu aporto ali o mínimo de 10 mil reais, eu sei quanto eu vou conseguir no final dos 12 meses, 24 meses, dependendo do contrato, é isso? Exatamente. Dependendo do produto, você pode observar no nosso site, tem bastante opção. Você vai conseguir entender qual é o prazo que a gente vai rentabilizar esse valor do investimento. Normalmente é 12 meses, 18 meses, 24, até 36 meses. Tá? Então a gente rentabiliza aquela taxa que a gente combinou. Após esse prazo, o que rentabiliza o ativo é a própria correção dele. Por ser um ativo jurídico, ele tem uma origem jurídica, tá? Ele faz parte de um processo judicial, ele tem uma forma de ser corrigido. E a forma de corrigir esse ativo é através hoje, atualmente, né, a gente está em 2022, a gente fala, a norma hoje atualiza pela Selic. Tá? Só para traduzir para todo mundo, ver se eu entendi. Eu fechei com você a cota mínima de 10 mil reais durante 12 meses, que é a previsão do contrato inicial. Dentro desses 12 meses, se a gente não tem uma decisão judicial em que é pago esse precatório, a partir então do 13º mês, eu tenho uma correção com base na Selic, é isso? Exatamente, a correção com base na Selic. Mas é importante a gente contar um pouquinho da trilha desse produto. Tá. Como que a gente chega aí? Por quê? Quando a gente origina o produto, a gente vai colocar ele na prateleira, certo? Ó, tá aqui disponível, cotas de 10 mil, vamos rentabilizar 1,60 ao mês. Lembrando que 10 mil é o mínimo. 10 mil é uma referência. É a entrada. Tá? É entrada, é um ticket de entrada. Tá? É o mínimo para ser investido. Aí a gente combina, vamos 1,60, 1,80 ao mês. A gente combinou por 12 meses. 1,60 o quê? 1,60%, 1,6% ao mês de rentabilidade. Tá? Que a gente consegue travar e o cliente consegue, o nosso investidor consegue resgatar depois desse período. Essa taxa que a gente utiliza, a gente conseguiu estimar ela com base na aquisição, com um certo deságio. Tá? Então a gente acaba ajudando as duas pontas. Tá? Na originação, quando a gente adquire o precatório, a gente antecipa esse valor para o cedente, no caso, para o interessado. Esse, por sua vez, vai realizar um sonho da vida, né? Vai construir uma casa, vai investir na faculdade do filho, vai fazer uma viagem, ele vai ter antecipação desse valor, num deságio extremamente justo. Tá? E, do outro lado, esses deságios a gente repassa para o nosso investidor. Tá? Então ele passa, por isso que a gente consegue travar uma rentabilidade de 1,60, 1,80, 2%, dependendo do produto. Entendi. Tá? Tudo isso é descrito nas lâminas de produto, onde define o que as características de cada um. Luiz, você consegue fazer algum paralelo com outros produtos que não são alternativos, só para a turma que está do outro lado entender, fazer uma comparação com o que vocês estão falando com relação ao precatório? Consigo. Vou dar uma referência. O nosso investimento em ativos reais, basicamente em precatório, ele vem de encontro ao que está acontecendo hoje no mercado. Vou te dar um exemplo aqui prático. Você pega, por exemplo, uma ação da B3. Ela tem variação. Tá? Se você, na mesma monta, fez um investimento, por exemplo, numa ação da Magalu, a gente está vendo o que está acontecendo com a ação. Ela depreciou aí quase 80%. Se esse mesmos 10 mil de investimento você tivesse colocado em ativo real conosco, você estaria rentabilizando nesse período. Tá? Então você fica fora desse mercado. Esse mercado de risco. Sabe? Isso que é importante frisar para o nosso ouvinte,
que a gente é totalmente avesso ao mercado tradicional de investimento. Um outro investimento bem tranquilo é o mercado de cripto, por exemplo. Você viu o nível de desvalorização que teve, sabe? De 64, 65 mil dólares para 20. Né? Até pouco 3 a 19, quer dizer, houve perda real. Quem investiu nesse mercado está amargando aí uma dor difícil, complicada. Né? E isso é uma característica da NB Invest, sabe? É preservar o patrimônio do nosso investidor, é trazer uma segurança e lastrear o nosso investimento com uma segurança de rentabilidade, tá? E prazo. O único detalhe que a gente tem que... Pois não. Luiz, então essa é uma forma que vocês têm de garantir para o investidor a redução de risco relacionado aí a prazo e remuneração? Isso, Eric. Ó, eu acho que na estrutura do produto existem 2 riscos que são pilares de risco, tá? Vamos dizer, uma é com relação à remuneração. De uma certa forma, durante o prazo combinado, a gente trava, depois desse, ele fica sujeito à Selic, atualização da Selic. Tá? Isso é bem tranquilo, que na hora do pagamento, lá no processo mesmo, dá para ver de uma forma bem objetiva o valor que vai ser pago. E o outro pilar que é importante é a questão da liquidez, tá? Que a gente fica sujeito, sim, ao pagamento do investimento no processo judicial, que por sua vez a gente faz a distribuição das cotas, tá? Pô, aí você até pode... Pô, mas será que isso aí não pode demorar 5 anos? Tá? E o que pode demorar 5 anos? Você fala uma decisão judicial do pagamento precatório, é isso? Então, o que acontece, né? Nesse longo trajeto nosso aí, a gente conseguiu adquirir uma expertise muito, muito interessante, muito forte, com relação à estrutura do produto. Antes da gente pensar em colocar o produto na prateleira, a gente tem de uma forma quase que assertiva o prazo que ele vai ser pago. Simplesmente por uma questão de tecnologia interna. Sabe? Uma expertise interna. Sabe? Muitas vezes os processos eles são tratados de forma administrativa. Sabe? A gente já tem um histórico. Sabe? Eu posso dizer assim que em 90% dos casos a gente foi assertivo com relação ao prazo combinado. Então, tudo isso sempre fundamenta melhor, né, essas dúvidas que o investidor tem, para quebrar esse paradigma com ele. E da previsibilidade, né, Luiz? Que você falou em sonhos, por exemplo, tem gente que está fazendo recurso para construir a casa, para uma lua de mel, para a faculdade do filho. Você tem uma previsibilidade quando pode ter esse recurso, também vai atuar ali no dia a dia do investidor, né? Foi uma preocupação nossa, o nosso time comercial, quando ele desenvolve o produto, né, nosso time de marketing comercial, ter esse cuidado, sabe? Normalmente a gente estima um pagamento de um produto para 18 meses, só que a gente disponibiliza ele para 20 meses pro mercado. Então, é muito comum a gente pagar os nossos investidores antes do prazo acordado, rentabilizando aquele período. É muito comum acontecer. Porque a gente conseguiu antecipar o processo, de alguma forma a gente participou lá, a nossa atuação, para que isso acontecesse de uma forma breve. E é o nosso interesse, por um único motivo: eu quero que esse cliente amanhã reinveste comigo. Então, sabe, quando a gente combina uma coisa, combinamos 18 meses e a gente paga em 12, é um diferencial, porque a grande maioria da turma reinveste. Temos um produto novo aqui, até às vezes numa rentabilidade maior, numa condição melhor, sabe? Você foi além da expectativa do cliente investidor, né? Agora, voltando para o cerne desse nosso programa, que é essa questão do investimento alternativo. Pelo que eu entendi, investimento alternativo é você também sair um pouco do que a gente já tem aí de uma forma bastante consolidada dentro do mercado e começar então a diversificar. É essa a proposta que vocês querem trazer também com esse tipo de produto? Exato. A gente não pode ficar indicando, né, normalmente formas de investir e tudo, mas normalmente eu posso falar pela minha carteira pessoal. Tá? Eu costumo diversificar, não só com os investimentos tradicionais, mas parte dela eu invisto
hoje, de uma forma mais representativa, eu invisto em ativo real. Tá certo. Bem, gente, esse foi mais um programa que a gente está aqui com o Luiz Munziata. A ideia, então, foi falar um pouquinho sobre investimentos alternativos. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, manda nos nossos canais. A gente volta no Luiz. Ó, Luiz, a turma não entendeu direito esse e aquele ponto. E a gente, então, continua aqui nesse bate-papo com ele. Luiz, mais uma vez, obrigado por mais esse programa. Essa é o nosso terceiro, a gente vai ter ainda uma trilha com vários outros temas para abordar com ele, um dos especialistas do mercado financeiro, e a gente vai se falando. Obrigado mais uma vez, Luiz. Eu que agradeço, e eu queria chamar você, investidor, que gostaria de conhecer um pouco mais do que é um investimento alternativo. Vem conversar com a gente, marca uma reunião com o nosso time comercial. A gente é extremamente transparente no que a gente passa, e a gente quer inicialmente passar informação para o nosso cliente, nosso investidor. Para aí depois sim, se ele se sentir confortável, pegar e investir um pouquinho com a gente. Ok? Muito obrigado.